A chamada perturbação de pânico é difícil de diagnosticar. Sabe-se, no entanto, que uma grande parte destes doentes sofre de depressão pelo menos uma vez ao longo da vida. A perturbação de pânico caracteriza-se por um medo intenso ou desconforto, acompanhado de uma sensação de perigo iminente. É sobre este distúrbio que vamos falar com a doutora Luísa Figueira, é médica psiquiatra no Hospital de Santa Maria. Doutora, muito bom dia, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Especificamente, de que distúrbio é que estamos a falar? Se lhe podemos chamar eventualmente distúrbio? Sim, é um distúrbio, é uma perturbação, se quisermos. Estamos a falar de uma doença que começa com crises de pânico e depois continua com uma grande preocupação em relação ao facto de poder ter nova crise ou mesmo medos intensos de ter essa crise e que perturbam a vida cotidiana da pessoa. E o que é que pode despoltar essas crises de pânico? Para já há uma vulnerabilidade individual, tem que ver com fatores familiares, tem que ver com fatores de desenvolvimento ao nível da infância e depois a pessoa sujeita a stresses, não grandes stresses, mas stresses moderados, mas prolongados, normalmente. Um stress crónico faz com que, num certo momento, o sistema nervoso dispare uma reação que é normal. Uma crise de pânico é uma reação normal, uma reação de ansiedade perante um medo intenso ou um perigo iminente. Só que neste caso não há nenhum perigo iminente. Quando a pessoa começa a sentir aqueles sintomas, como o coração a bater muito, dificuldades de respirar, começa a pensar que está a ter uma doença física, provavelmente uma doença cardíaca ou que vai morrer, tem mesmo a sensação que pode morrer naquele momento. É o perigo de que a própria vida esteja em risco. A pessoa sente isso. Ao sentir isso, entra em pânico. Por isso é que nós chamamos crise de pânico. A crise começa com sintomas físicos. A doutora dizia que tem também que ver com cada pessoa, não é? Pode ser uma consequência, é geralmente uma consequência da depressão ou em si pode originar quando é sistemático a depressão? A depressão normalmente é posterior à crise, à perturbação de pânico e normalmente surge porque as pessoas se desmoralizam nos esforços infrutíferos de conseguir resolver a situação, de conseguir sair sozinhas, de conseguir entrar num transporte público, de conseguir entrar num centro comercial com muita gente. Essas situações causam medo de voltar a ter outra crise, de não serem socorridas, ou de fazer uma triste figura, ou de não haver possibilidade de as levar ao hospital. As pessoas começam a desenvolver esses medos. E ao desenvolver esses medos têm uma limitação da sua vida. Essas crises, doutora, podem surgir, falou há pouco, podem surgir logo na infância, por exemplo? Podem começar a fazer... Não, geralmente surgem no final da adolescência, no princípio da idade adulta. Habitualmente podem surgir na adolescência. Mas repare, uma crise de pânico não é uma doença. Pode aparecer em qualquer pessoa. Nós todos estamos preparados para ter uma crise de ansiedade aguda perante um perigo que nos põe a nossa vida em risco ou a nossa integridade em risco. O que é doentio... É quando não tem fundamento, digamos assim. Às vezes pode aparecer uma crise de pânico sem fundamento e as pessoas não adoecem. O que é doentio, se as pessoas começam a ficar muito preocupadas com isso, a sua vida começa a ficar dominada pelo medo de voltar a ter crises, ou têm muitas crises subsequentes, seguidas, não é? Que as leva, de facto, a estarem permanentemente com medo de voltar a ter crises. Aí a vida começa a ficar perturbada. As pessoas começam a entrar em sofrimento, começam a limitar a sua vida, não é? Começam a não querer sair sozinhas, começam a ter medo, como eu disse, de entrar em locais onde está muita gente. Doutora, uma vez que, e isso já é patológico, não é? Numa outra situação na vida, todos podemos ter uma crise de pânico. Há algum treino psicológico que possamos fazer para evitar isso de alguma maneira ou que tenha pelo menos uma consequência tão negativa? O treino tem que ser feito depois da crise, não é? Normalmente as pessoas que não se perturbam são aquelas que pensam, bom, isto pode-me acontecer, isto é normal, isto não tem problema nenhum. Isto é, tranquilizam-se a si próprias. Há outras pessoas que, pelo contrário, geram pensamentos que são ansiogénicos, quer dizer, que os próprios pensamentos provocam mais ansiedade ainda. Isto vai numa cascata, faço-me entender. Enquanto se a pessoa conseguir relaxar, ter tranquilidade e pensar, bom, não me vai acontecer nada, normalmente não se desenvolve uma perturbação de pânico. Doutora Luísa Figueira, obrigada por ter vindo Nada. ao Bom Dia Portugal. Muito bom dia.